Eu quero saudar todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Uma palavra que o Senhor colocou no meu coração se encontra no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 1 ao 8. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 9, versículo de número 8, que diz assim: Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Vou repetir, Mateus capítulo 9, versículo de número 8, diz assim: Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. O Evangelho de Mateus, no capítulo 9, no versículo do 1 ao 8, nos apresenta uma das cenas mais profundas do ministério de Jesus, a cura do paralítico. À primeira vista, poderíamos pensar que o centro do episódio é apenas um milagre físico. Um homem não consegue andar e é levado até Jesus e ao final volta para casa carregando sua própria cama. Mas o Evangelho vai muito além disso. Jesus revela que a maior paralisia do ser humano não é apenas a do corpo, mas a da alma ferida pelo pecado, pelo medo e pela culpa, e também pela falta de fé e pela distância de Deus. O contexto dessa passagem no livro de Mateus diz que Jesus entrou numa barca, atravessou o mar e chegou à sua cidade. Ali trouxeram um paralítico deitado numa maca. O detalhe é simples, mas muito significativo. Aquele homem não chega sozinho até Jesus, ele é levado. Isso nos lembra que muitas vezes existem pessoas que já não têm forças para orar, caminhar, buscar ajuda ou recomeçar. Precisam ser carregadas pela fé dos outros. Precisam da intercessão da família e também da comunidade dos amigos da igreja. O Evangelho diz que Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Jesus não vê apenas as condições físicas daquele homem. Ele vê sua história, sua dor, sua alma, suas feridas invisíveis. Antes de ordenar que ele se levante, Jesus restaura sua dignidade interior. Vou repetir. Jesus não vê apenas a condição física daquele homem. Ele vê a sua história, sua dor, sua alma, suas feridas invisíveis. Antes de ordenar que ele se levante, Jesus restaura sua dignidade interior. Coragem, filho. Os seus pecados estão perdoados. A primeira palavra de Jesus ao paralítico não é uma ordem, mas uma consolação. Coragem. Depois ele chama-o de filho. Aqui está uma das mensagens mais belas do Evangelho antes de corrigir. Jesus acolhe antes de levantar o corpo e levanta o coração. Antes de tratar as enfermidades visíveis, ele cura a ferida mais profunda. A palavra filho revela intimidade, misericórdia e pertence. Aquele homem talvez se sentisse abandonado, inútil, incapaz, marcado por sua condição. Mas Jesus olha e devolve a identidade para esse homem. Ele não é apenas um paralítico, ele é filho. Quantas pessoas hoje também se sentem paralisadas por dentro, paralisadas pela culpa, pelo passado, por uma queda, por uma perda, por uma tristeza profunda, por uma situação que parece não mudar. E Jesus continua dizendo: coragem, filho, coragem, filha, eu não te reduzo à tua dor. Eu não te defino pelo teu pecado, eu vim para te levantar. Os teus pecados estão perdoados. Jesus surpreende a todos, porque em vez de dizer primeiro levanta-te e anda, ele diz: os teus pecados estão perdoados. Com isso, Jesus revela que veio trazer uma cura mais profunda do que qualquer milagre físico. O pecado rompe a comunhão com Deus, fere a alma, endurece o coração e muitas vezes nos prende interiormente. Jesus veio para libertar o ser humano inteiro, corpo, mente, coração e espírito. E é importante perceber que Jesus não está dizendo que toda doença é consequência direta de um pecado pessoal. O Evangelho não ensina isso. O que Jesus mostra é que a salvação que ele oferece é integral.
Ele quer curar o corpo, mas também quer salvar a alma. Ele quer restaurar a vida anterior ou exterior, mas também reconciliar o coração com Deus. A cura física é sinal visível de uma cura invisível, ainda maior, o perdão dos pecados. A reação dos escribas. Alguns escribas, ao ouvirem Jesus, pensam: este homem está blasfemando. Na mentalidade judaica, somente Deus podia perdoar pecados, e nisso eles estavam certos. O perdão dos pecados pertence a Deus. E o problema é que eles não conseguem reconhecer que Deus está ali diante deles, agindo em Jesus Cristo. Jesus conhece os pensamentos deles e ele não apenas ouve palavras, ele vê o interior. E isso já revela a sua autoridade divina. Então a pergunta é: o que é mais fácil dizer? Aos teus pecados estão perdoados? Ou levanta a tua cama e anda? Humanamente, dizer os teus pecados estão perdoados poderia parecer mais fácil, porque ninguém vê imediatamente o que acontece na alma. Mas Jesus realiza o milagre visível para confirmar a autoridade invisível. Ele cura o paralítico diante de todos para mostrar que tem poder na terra para perdoar pecados. Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Depois de perdoar, Jesus ordena: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Essa ordem possui grandes forças espirituais. O homem que antes era carregado pela cama, agora carrega a cama. Aquilo que simbolizava a sua limitação passa a ser testemunho da sua restauração. A maca antes do sinal de dor agora se torna o sinal de vitória. O lugar da paralisia se transforma em prova viva da misericórdia de Deus. Também conosco acontece algo semelhante. Deus não apaga simplesmente a nossa história. Ele transforma nossas feridas em testemunho. Aquilo que antes nos prendia pode se tornar sinal da graça. O passado que parecia vergonha pode se tornar o início da misericórdia. Jesus não apenas cura, ele devolve a missão. Vai para casa, ou seja, volta para a tua vida, para a tua família, para a tua realidade, mas agora de pé, restaurado e reconciliado e também transformado. O Evangelho termina dizendo que a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. O milagre conduz ao louvor. A verdadeira experiência com Cristo não termina no espetáculo, mas na glorificação de Deus. Quando Deus age, a comunidade reconhece a sua presença, a sua misericórdia e também a sua autoridade. A cura do paralítico se torna um sinal para todos aqueles que foi curado, mas a multidão também recebe uma revelação. Deus visitou o seu povo em Jesus. A misericórdia de Deus entrou na história humana. Essa passagem nos convida a olhar para as nossas próprias paralisias. Talvez não estejamos numa cama física, mas podemos estar paralisados espiritualmente. Há quem esteja paralisado pelo medo, há quem esteja paralisado pela culpa, há quem esteja paralisado pela mágoa, há quem esteja paralisado por um pecado repetido, há quem esteja paralisado pela tristeza, pelo desânimo ou pela falta de esperança. O Evangelho nos mostra que Jesus não se afasta de quem está caído, pelo contrário, ele se aproxima, perdoa, cura e também levanta, mas também ensina que a importância da fé comunitária. O paralítico foi levado até Jesus. Isso significa que a nossa fé pode carregar alguém. Nossa oração pode sustentar quem já não consegue orar. Nossa intercessão pode aproximar de Cristo aqueles que estão feridos, distantes ou também desanimados. Quantas pessoas precisam hoje de ser carregados pela nossa fé? Grande mensagem que Deus falou conosco no dia de hoje, e esta é que Jesus tem autoridade para perdoar os pecados, poder para levantar o ser humano inteiro. Ele não veio apenas melhorar algumas situações exteriores, ele veio salvar, reconciliar, também restaurar e devolver vida plena. O perdão de Deus é o maior milagre, porque a cura é a raiz da nossa separação e nos coloca de pé diante do Pai. O paralítico entrou carregado por outros, deitado em sua cama, preso à sua limitação, mas saiu andando, carregando a sua própria cama, transformado e em testemunha viva da misericórdia. Assim também acontece quando nós encontramos verdadeiramente a Cristo. Podemos chegar feridos, cansados, culpados, paralisados e também sem forças, mas se nós deixarmos tocar, por ser tocados pela sua graça,
sairemos diferentes. Porque onde Jesus perdoa, a alma se levanta. Onde Jesus fala, a esperança renasce. Onde Jesus cura, a vida recomeça. Onde Jesus entra, a paralisia não tem a última palavra. Hoje Jesus também olha para cada um de nós e diz: coragem, filho, coragem, filha. Ele conhece nossas dores mais escondidas, conhece as feridas que ninguém vê. Antes mesmo de nós pedir que caminhemos a Ele, Ele nos oferece aquilo que mais precisamos, que é a sua misericórdia. Que possamos nos aproximar de Jesus com fé, que possamos levar até Ele aqueles que já não conseguem caminhar sozinho e que, tocados pelo seu perdão, possamos nos levantar e voltar para casa testemunhas vivas do amor de Deus, porque o Senhor não nos quer presos à marca da culpa, do medo e também da dor. Ele nos chama a levantar, a caminhar, glorificar a Deus com uma vida nova. Amém. Diante dessa palavra, fiquem com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.